Vamos orar mais uma vez? Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Amém. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus já tem falado ao meu coração e eu creio que é o seu coração também. Feche seus olhos mais uma vez, peça a Ele para que fale mais uma vez. Ele já falou através das canções, eu não tenho dúvida disso. Que Ele já falou através, talvez, da pessoa com quem você orou, ela te disse algo e foi boca de Deus nessa noite já para você, para trazer uma palavra de conforto, talvez de ânimo. Sei que Deus já falou ao seu coração de diversas maneiras, mas Ele ainda quer falar ao seu coração. Peça ao Senhor, Deus, fala comigo. Vem de encontro à minha necessidade, vem de encontro àquilo que eu preciso do Senhor. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor. O que nós queremos é, como declaramos essa canção, ouvir o Teu falar. Queremos ouvir a Tua voz. Sermos transformados, mudados e moldados pelo poder da Tua palavra e pela ação poderosa e sobrenatural do Teu Espírito, ó Deus, que está nesse lugar, nós não temos dúvida disso. Então fala ao nosso coração, Pai, usa-nos e transforma-nos numa igreja, a começar por mim, segundo o Teu coração, uma igreja apaixonante, uma igreja apaixonada pelo Senhor, mas uma igreja que aponte para homens e mulheres a direção da cruz de Jesus, para que eles sejam alcançados pelo amor desse Cristo e se tornem apaixonados por Ele, de maneira tal que Ele tenha a oportunidade de transformar as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós estamos chegando à última mensagem da série Ser Igreja. Dá só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Ser Igreja Simples Assim. Depois de termos caminhado durante quase 2 meses falando sobre esse tema, eu quero refletir com você sobre as características de uma igreja apaixonante. O que é ser igreja, afinal das contas? Quais são as características, ou melhor, quais são os aspectos principais para uma igreja que pretende ser a igreja de Jesus? Até porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a Bíblia, Jesus deixou apenas um plano para o crescimento da igreja. Só tem um plano: a multiplicação através de discípulos que fazem outros discípulos. Você não vê em nenhum lugar dos evangelhos, Deus escolhendo planos ou programas para divulgar o Evangelho. Deus sempre, através do Antigo Testamento, do Espírito Santo, ou através do Novo Testamento, da própria pessoa de Jesus, Deus vai escolher e vai chamar quem? Pessoas. Ele sempre vai chamar pessoas para divulgar o Evangelho, para serem instrumentos de transformação de vidas através do Evangelho. Por isso, qualquer crescimento numérico de igreja, seja ela qual for, ela precisa necessariamente representar a transformação da vida das pessoas. Ou seja, ela tem que ser resultado de vidas transformadas pelo poder de Jesus e pelo poder do Evangelho. É interessante perceber que empresas gastam milhões e milhões de reais para, através da mídia, do marketing, etc., pagam personalidades famosas para dizer às pessoas quem elas são ou quem elas podem vir a ser, se comprarem os seus produtos. Você e eu somos bombardeados toda semana por propagandas que dizem: se você usar esse shampoo, você vai ter o cabelo igual de fulano de tal. Se você andar nesse carro, você vai ter o sucesso de Beltrano. Se você usar essa grife de roupas, se você assistir esse canal, se você for a esse lugar ou essa loja, se você comer esse tipo de comida, a sua vida vai ser completamente transformada. Me chama a atenção que essas empresas fazem isso pelo lucro, simplesmente pelo lucro. E nós, cristãos, deveríamos fazer isso pela missão que nos foi dada. Porque nós temos, me permitam chamar assim, o melhor e talvez o único produto que possa transformar de verdade para sempre a vida de um ser humano, que é a mensagem redentora do Evangelho de Jesus. Por isso que Paulo apóstolo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque para aqueles que estão morrendo, esse Evangelho, ele é loucura, ele é bobagem,
ele é fanatismo, ele é religiosidade, ele é perda de tempo. Mas para nós, aqueles que cremos, aqueles que somos seguidores do Cristo, nós que provamos, vivemos, e me permitem usar a expressão, somos usuários do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Ser igreja é entender que nós, como cristãos, deveríamos, de uma forma muito simples, sermos propagadores, transmissores, os maiores marqueteiros, os maiores vendedores, entre aspas, os maiores divulgadores, porque vendedor tem um monte, né? Esquece a parte do vendedor. Os maiores fornecedores, os maiores divulgadores e os maiores propagadores do Evangelho sobre a face da terra. O problema é que a igreja, de uma forma geral, acabou perdendo a sua razão de ser. E quando eu digo a igreja, eu falo de mim e de você, e eu falo desses ajuntamentos comunitários que existem. O pastor Redney Kivitz, no seu livro Quebrando Paradigmas, ele diz o seguinte, citando outro autor: no início a igreja era comunhão de homens e mulheres centrada no Cristo vivo. E aí a igreja chegou à Grécia, tornou-se uma filosofia. Depois chegou até Roma e se tornou uma instituição. Em seguida a igreja chegou à Europa e ela se tornou uma cultura. Depois a igreja finalmente chegou à América e se tornou um empreendimento. Quando chegou no Brasil, a igreja acabou se tornando simplesmente um evento, um compromisso na agenda. Talvez por isso, e só talvez por isso, a igreja de Jesus não cumpra de maneira eficaz o seu papel na nossa nação. Talvez, e talvez só por isso, a igreja de Jesus ainda não cumpra o papel que lhe foi dado de forma eficaz na sua família, no seu condomínio, lá na sua empresa, nos seus relacionamentos. Porque talvez para alguns a igreja seja só uma filosofia. Talvez para alguns que se dizem ser igreja, a igreja seja só uma questão cultural, seja moda. Para outros, talvez, vivam a igreja como um empreendimento, como um negócio. Para outros, a igreja é uma instituição. Ou para outros, a igreja é simplesmente um evento, um lugar aonde se vai. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, não é muito difícil de perceber que ao comparar a igreja de Jesus no Novo Testamento e a igreja de uma forma geral, eu não estou assim especificando, mas de uma maneira geral, nos dias de hoje, ela deixou de ser o que os crentes são para se tornar aonde os cristãos vão. Para ser igreja é preciso entender que as pessoas, e se você for buscar filosofia, você for buscar psicologia, se for buscar sociologia, o ser humano ele tem um vazio dentro de si, alguém já disse isso. O ser humano tem um vazio de si que é do exato tamanho de Deus. Ele vai procurar preencher com dinheiro, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com a fama, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com sucesso, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com amigos, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com os bens, não vai ser suficiente. Porque desde que o mundo é mundo, e desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas, todas elas, precisam de duas coisas essencialmente para viver. O ser humano precisa de Deus, e o ser humano precisa de outras pessoas para se relacionar. Pessoas precisam de Deus, ainda que não saibam disso. Pessoas precisam de pessoas. E quando Jesus edifica a sua igreja, quando Jesus inicia esse projeto chamado igreja, ela o faz com a ideia de que a igreja seja a comunidade, ou um ambiente de encontro. Ser igreja é ser um ambiente de encontro. Ser igreja é ser um ambiente onde existe o encontro das pessoas com Deus, existe o encontro das pessoas umas com as outras, e até mesmo a igreja deve ser um lugar onde as pessoas consigam ter um encontro consigo mesmas. Porque tem gente que perdeu a sua identidade, gente que não sabe quem é, gente que não sabe para que está nessa vida, gente que perdeu o sentido da vida, o sentido da existência, não tem, e aí fica procurando em lugares, em coisas, em bens. E a Bíblia vai nos dizer, e o Evangelho vai nos mostrar,
que Jesus veio para suprir esse vazio no ser humano. E quando ele é morto e ressurge ao terceiro dia, ele deixa a igreja para continuar essa missão. Ele dá essa responsabilidade à igreja, de ser um local de encontro, de pessoas com Deus, pessoas umas com as outras e pessoas consigo mesmo. Quando você olha para o ministério de Jesus, você percebe que é isso que Jesus faz. Jesus faz com que as pessoas consigam se encontrar com Deus o Pai. Ele sempre aponta para o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele sempre está apontando para o Pai, está sempre apontando para Deus. Jesus, ele promove o encontro das pessoas umas com as outras. Ele defende e propaga a ideia do perdão, da restauração, do cuidado, do amor, da renúncia. Jesus promove até mesmo o encontro das pessoas consigo mesma, tentando dar a elas o sentido da vida. Por isso, quando nós olhamos para a igreja de Jesus, e quando nós nos propomos a ser a igreja de Jesus, ou você que deseja fazer parte da igreja de Jesus, nós não temos como deixar de olhar para o momento em que isso começou na história, de uma maneira prática, real e visível. E aí eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Esse é o primeiro registro que nós temos de um ajuntamento chamado igreja, ou pelo menos nessa estrutura comunitária que é proposta por Jesus. Até aí, nós temos Jesus com os seus discípulos, os 12, ou os 70, ou a multidão. Mas agora nós temos uma comunidade. Eles não estão mais seguindo um líder, Jesus, o mestre ou o Messias, mas eles se reúnem em torno de algo que é comum. E nessa primeira experiência, nesse primeiro registro histórico daquilo que a gente chama de igreja, 3 respostas são dadas e que precisam ficar muito claras para mim e para você. Só para te situar historicamente, havia sido derramado o Espírito Santo sobre a terra, sobre a igreja de uma forma específica, o derramado do Espírito Santo de Deus, e Jesus havia ressurreto, havia voltado para junto do Pai, e aí Pedro então vai pregar o seu grande sermão, e depois de pregar, muita gente se converte. Pedro fala sobre arrependimento, Pedro fala sobre quebrantamento, Pedro fala sobre renúncia, fala sobre o derramado do Espírito, melhor dizendo, que viria, que aconteceria. E aí, Lucas, então, que é o autor de Atos, vai dizer que o resultado dessa primeira grande pregação é a seguinte, Atos 2, a partir do verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, preste atenção, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus abençoe a sua palavra e o Espírito do Senhor aplique para o meu e para o seu coração. Existem 3 respostas nesse texto, ou melhor, 3 perguntas que são respondidas e que precisam ser compreendidas por qualquer pessoa que deseje fazer parte da igreja de Jesus. A primeira delas é: quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? Quem pode fazer parte da igreja? O que identifica alguém que é a igreja de Jesus? E Lucas registra de cara no versículo 41, no versículo de número 41, isso, de cara ele define como uma igreja é organizada. Antes de começar a falar como essa igreja vivia, ele diz quem eram essas pessoas. Ele não fala, não eram judeus,
que eram da religião judaica, não eram os sacerdotes, não eram os ricos, não eram os pobres, não eram os cultos ou os iletrados. O que os diferenciava não era a roupa que usavam, o partido político, o time que torciam. Mas o que Lucas vai dizer no versículo 41? Como é que Lucas os identifica? Quem? Os que aceitaram. Em outras traduções, os que creram. Quem é a igreja? A igreja, ela é formada por aqueles que creem, por aqueles que aceitam a mensagem. E que mensagem é essa? Volte aí alguns versos, versículo 38, leia comigo. Que mensagem? Para ser igreja, qual é a mensagem que você precisa crer e aceitar? Diz o versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quem é a igreja? Igreja é todo aquele e toda aquela que entendeu que é pecador, que entendeu que sem Jesus a sua vida está condenada e fadada à morte, não só a física, mas a morte espiritual e morte eterna, que entendeu que sem Jesus não há possibilidade de felicidade permanente e verdadeira. Não entendeu que por mais esforço que faça, por mais religioso que seja, por mais boas obras que pratique, jamais vai ser bom o suficiente para merecer ser perdoado, para merecer ser abençoado. É gente que creu e aceitou a mensagem de que é preciso se arrepender dos seus pecados, que é preciso aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e por isso ser batizado no nome dele. Por que as pessoas são batizadas? Porque o batismo ele é um símbolo. O batismo não salva ninguém, o batismo não muda a vida de ninguém, o batismo não liberta ninguém, o batismo não restaura ninguém, o batismo não é nada mais, nada menos, na sua prática, no mergulhar num tanque de água, no caso de nós os batistas, os presbiterianos, no borrifar de água, ou seja lá como for. A questão não é a forma do batismo, mas é o significado desse batismo, que segundo Romanos capítulo 6, simboliza o momento em que a pessoa foi sepultada para uma vida sem Jesus. Ela creu que, no momento em que entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, ela morreu para uma vida de derrota, de fracasso, de morte espiritual, de domínio de Satanás, de escravidão, de miséria. E no momento em que ela é levantada das águas, ele está testemunhando que ela creu e que ela aceitou o perdão de Jesus sobre a sua vida e uma nova vida com Ele. Está um ruído insistente, não sei se vocês estão, mas está me incomodando aqui, talvez a gente troque até o microfone, mas estão... Ele aceitou o perdão dos pecados, ele aceitou uma nova vida com Jesus, ele aceitou um novo chamado. Ser igreja não é ser batizado. Ser igreja não é vir a essa ou qualquer outra religião, templo religioso. Ser igreja não é nem mesmo dar dízimo. Não é isso que faz de você igreja. Ser igreja não é servir. Ser igreja não é ter uma Bíblia. Ser igreja não é cantar alguns hinos ou cânticos, ou fazer algumas orações, ler alguns salmos. Não! Quem é a igreja, ou quem era a igreja? E aí Lucas vai dizer, a igreja eram os que criam. A igreja eram aqueles que aceitavam a mensagem do arrependimento, não de Pedro, mas a mensagem de Jesus, que naquele momento estava sendo pregada por Pedro. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, querido e querida, que está aqui, que talvez frequenta os nossos cultos, você que está com a gente pela internet, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não creu ainda que Jesus e o sacrifício de Jesus Cristo perdoa todos os teus pecados, se você não aceitou o senhorio de Jesus sobre a sua vida, você pode passar o resto da sua vida vindo a essa ou a qualquer outra comunidade, mas você jamais vai ser igreja. Você vai vir ao templo, você vai conviver com a igreja, você vai participar até de alguns rituais da igreja, mas o que define a igreja não é o templo onde você vai, as coisas que você fala, mas o que essencialmente define quem é e quem não é igreja é a decisão pessoal por Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 12,
Vou deixar isso muito claro. Contudo, aos que o receberam. Você conhece? Pode dizer comigo? Contudo, aos que receberam, aos que creram em quem? No seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É simples assim. Isso é igreja. Aos que creram em Jesus, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, esses se tornam filhos de Deus. Esses se tornam a igreja do Senhor. Quero dizer para você nessa noite, você quer fazer parte da igreja de Jesus? Você precisa entregar sua vida a Jesus nessa noite, publicamente confessar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que parar de ficar tentando resolver os seus problemas para depois vir para a igreja. Se livrar dos seus pecados para depois entregar a vida a Jesus. Resolver as suas confusões para entregar a sua vida a Jesus. Esperar a vida melhorar para entregar a vida a Jesus. Não, 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 não. Jesus já morreu por todas essas coisas que você está lutando há tanto tempo e não consegue. Ele pagou o preço que você não pode pagar. Ele perdoou os pecados dos quais você jamais vai conseguir se livrar da culpa deles. O que você precisa é crer em Jesus e receber a mensagem do Evangelho. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, numa situação complicadíssima, e você conhece o texto lá de Atos 16, eles cantavam, eles adoravam, de repente houve um milagre, as grades foram quebradas, as celas se abriram, e aquele carcereiro incrédulo fica desesperado, perde o sentido da vida, e ele pensa em se matar, ele pensa em tirar a vida, e aí Paulo e Silas dizem, não, nós estamos aqui ainda, não tira a sua vida não. E aí aquele carcereiro pergunta, mas como é que eu posso ser igual a vocês? Como é que eu posso passar por dificuldades e conseguir adorar? Como é que é isso de passar por lutas e não desistir? Como é que é isso de ser pressionado e não pensar e dar um tiro na cabeça? Como é que é isso do país estar esse caos e não pensar em jogar tudo pro alto? Como é que isso é possível? Como é que é possível olhar para a minha casa, para a minha vida e achar que pode ser diferente? Qual é o segredo? Qual é a mágica? Aonde eu vou? Qual religião? Qual templo? Qual ministério? O que o Paulo e Silas dizem para ele? Você lembra? Ele diz, vá no ministério apostólico, apóstolo Paulo, na avenida, é isso? Isso, fica em pé. Quem que falou? Fica em pé, Débora, fala bem alto. O que ele falou? É simples assim. Ele não disse, ó, vai lá. Se, ó, a gente tem um grupo aqui, eu sou Paulo do caminho de Damasco, eu tive uma visão com Jesus, aí ó, eu estou cheio do poder, vem comigo que é nós. Paulo não faz isso. Paulo não diz, não, nós estamos com um grupo aí, numa viagem missionária, nós vamos arrebentar o inferno, vem comigo que você passa de ano, vem comigo que você vai, olha para mim, não. Ele diz, você quer fazer parte da igreja de Jesus? Crê no Senhor Jesus Cristo. Você vai ser salvo, e não só você, porque a partir de você, e veja bem, Paulo não está dizendo que a salvação daquele homem ia salvar toda a sua casa, mas ele está dizendo, quando a mudança começar por você, a sua mudança vai levar Jesus para dentro da sua casa e ele vai transformar toda a sua família. Talvez você está querendo mudar a tua casa, mudar a tua vida, mudar a tua empresa, mudar os teus vizinhos. Começa por você, se torna a igreja, entrega a sua vida a Jesus, acredita na mensagem da cruz, deixa ele começar a mudar você, porque não tenha dúvida, a partir de você, quando você for igreja, não somente vir ao templo, isso vale para mim e para você que já cremos em Jesus, que já somos a igreja de Jesus, quando você parar de viver como alguém que somente vem ao templo, vai a algum lugar, vai a uma instituição, mas começar a viver como igreja, como alguém que crê na mensagem do Evangelho, que aceita o poder da cruz de Cristo, que procura viver isso, não tenha dúvida. As mudanças que Jesus vai produzir em você vão ser mudanças que Jesus vai produzir através de você na vida das pessoas que estão à sua volta. É como disse já aquele personagem famoso, alguns dizem que é Agostinho, outros dizem que é Tomás de Aquino, seja lá quem for, a frase é o que importa. Prega o Evangelho, se for necessário, use as palavras. Isso é ser igreja. Tem muita gente falando, mas não crê naquilo que fala. Tem muita gente até convidando, mas não vive aquilo que fala. Quem é a igreja? A igreja são os que creem. Segunda pergunta, o que é que se faz na igreja? Igreja, o que é que se faz na igreja? E o texto que nós lemos é muito claro, versículos 42, 43, 45, 46 e 47. O que é que se faz na igreja? Ensino,
comunhão, partir do pão, oração, temor, maravilhas, sinais, repartir os bens, refeição em comum, partir do pão, que é a ceia do Senhor, louvar a Deus, relacionamento com os de fora. Ser igreja é entender que todo ajuntamento, toda reunião, que é uma celebração e precisa ser uma celebração, ela precisa ser a expressão simultânea de comunhão, de proclamação e de ensino. Me responda uma coisa: quantas pessoas são necessárias para existir uma igreja? 2, 3, 14, 15, 21? 2 ou mais. Por que 2 ou mais? Vocês são igreja? Hã? Fala aí, Cadu. Eu vi vocês falarem aqui, os pequenininhos. Fala aí, Cadu. Fala, gostei. Isso, o Caduzinho está dizendo. Fica em pé, Cadu. Fala alto. Olha como é que é simples. Palavra de Jesus. Para você que não ouviu, o Cadu disse assim, ó, palavra de Jesus. Quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Todo ajuntamento de 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, a igreja, ali tem que haver celebração, ali tem que haver proclamação, ali tem que haver ensino, ali tem que haver comunhão. Não precisa ter ordem de culto, não precisa ter mistério de louvor, não precisa, não. O que que se faz? Por exemplo, adoração. O texto diz, né, mas pastor, eu não sei cantar. Quem disse para você que adorar é cantar? Alguns de nós, se a adoração fosse cantar, nós estávamos perdidos aqui. Só pela graça de Jesus, porque Ele é misericordioso para nos aceitar cantando. Porque a adoração é muito mais do que isso. Quando você olha para essa igreja, não só tinha cantor, mas o texto diz, verso 42, o que é adoração? Eles se dedicavam ao quê? A oração. Oração é adoração. Eles estavam cheios de temor, versículo 43. Temor de Deus é adoração. Versículo 42, eles partiam pão, ou seja, celebravam a ceia do Senhor, isso é adoração. Verso 47, até isso, eles louvavam a Deus. Até louvor é adoração, inclusive louvor, pasmem, adoração. A Bíblia está repleta de formas de adoração. Se você quer ser igreja, você precisa em tudo que você fizer, adorar o Senhor. Não ficar esperando chegar no domingo, para ter um momento do louvor, para adorar o Senhor. Não. Se você é igreja, você precisa ter uma vida de adoração ao Senhor. Você precisa entender que a sua vida, ele é um templo vivo de adoração. Em nenhum lugar do Evangelho, o texto diz que Deus está procurando cantores. Em nenhum lugar está dizendo que Deus procura músicos. Em nenhum lugar diz que Deus está procurando intercessores ou oradores profissionais. Em nenhum lugar, mas o que Jesus disse para a mulher, lá no poço, aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, versículos 23 e 24, ele diz, Deus é Espírito, e o que Deus está procurando na sua igreja, e para quem é igreja, o que Deus está procurando são o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você quer ser igreja, o que se faz na igreja? Na igreja se adora. Você pode fazer isso no templo, mas a sua casa, lá na sua família, lá é a igreja, e lá precisa haver adoração. E aí se na tua casa tem palavrão, se na sua casa tem gritaria, se na sua casa tem ofensa, se na sua casa, você não é igreja. Se na sua casa tem músicas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, e quando eu digo que não tem nada a ver, é que banalizam a questão da sexualidade, músicas de duplo sentido, músicas promíscuas, ali não pode ser igreja. Não pode ser igreja. Porque na igreja de Jesus e não é no templo. Por isso que quem é igreja? Somos eu e você. Os que cremos. Na igreja precisa haver adoração. Por isso Paulo apóstolo vai dizer aos coríntios, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você é igreja? Você precisa responder se a sua vida ou se na sua vida existe adoração a Deus. Se tudo que você faz, você adora o Senhor. Mas a igreja, o que eles faziam lá? O texto diz que havia discipulado, versículo 42, o ensino dos apóstolos. Eu fico impressionado como há tão pouco interesse em aprender hoje dentro da igreja de Jesus.
Como as pessoas acham que são salvas. A pessoa foi batizada tem 6 meses, ouviu umas canções, decorou 3 versículos, ele já se acha, nossa, ele sentiu uns negócios, ele já não conhece nada de Bíblia. Não conhece nada de Deus. Não conhece nada do Evangelho. Gente que diz que é igreja, mas que satisfaz simplesmente com um culto de 1h30. Com algumas canções, 40 minutos, 1 hora de mensagem, e acha que isso é ser igreja. Não. O texto diz que igreja de verdade se dedica ao ensino, se dedica a aprender, quer saber mais. Não quer ser uma igreja mais ou menos. Por que ser igreja? Porque meu pai é. Se alguém te perguntar por que você é cristão, você sabe responder. Se você não souber, você precisa aprender. Se alguém te perguntar, tá bom, depois você vai morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu. Como é que você sabe? O pastor disse. Você não sabe? Como? Por quê? Qual é a garantia? Se alguém perguntar para você, não, o diabo não pode possuir você, você não pode ficar possesso atrás, não, como é que você sabe? Eu nunca vi ninguém crente, não. Acho que não, né? Não sei. Você precisa saber. Igreja que é igreja, ela vive discipulado. Ela procura aprender e ensinar uns aos outros. Para que você tenha uma ideia, no Novo Testamento, Jesus é chamado de mestre 42 vezes. A palavra didaquê, que é a palavra ensino no Novo Testamento, palavras relacionadas com essa, com o ensino, aparecem mais de 175 vezes no Novo Testamento. Você tem uma ideia como ensino era um negócio importante? E a gente hoje quer ser igreja vivendo de culto. Mas acordar cedo para vir estudar a Bíblia, quarta-feira à noite, não dá, né? Por isso que não sabe nada. Por isso que não sabe responder a razão do Evangelho. Por isso que quando surge dificuldade, não sabe responder porque é crente. Acha que a tua igreja é tudo igual. Não é. Que tudo é igreja. Não é. Deus está em todo lugar, em toda igreja. Não está. Crente é tudo a mesma coisa. Não é. Jesus ama todo mundo. Até ama. Perdoa todo mundo? Não. Deus não perdoa todo mundo? Não, não perdoa todo mundo. Você sabia disso? Por quê? Vem para o CFC que você descobre. Não vou te dizer. Scott Orwell disse o seguinte: conhecer a palavra de Deus é fundamental para conhecer o Deus da palavra. Sabe que tem muita gente que na primeira tempestade, a primeira dificuldade, já começa a duvidar se Deus o ama, se Deus tem poder, se o diabo é mais poderoso, quer sair da igreja, desanima, porque não conhece Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, você não vai conhecer o Deus da palavra. Esquece. Igreja que é igreja vive discipulado. Igreja que é igreja quer estar aqui no CFC 9h30 da manhã, porque quer aprender. Quer estar aqui na quarta-feira, se não puder. Quer estar lá no pequeno grupo. Quer buscar gente para estudar a Bíblia junto. Quer procurar oportunidades, cursos, maneiras de saber mais de Deus e de quem Ele é. Não se limita só a isso. Sabe, hoje a igreja precisa, e a igreja de uma maneira geral, de Jesus, ela precisa de menos atividades, de menos reuniões, de menos programas, de menos evento, e ela precisa de mais discipulado. Ela precisa de mais ensino, de trocas interpessoais. Ela precisa mais de oração mútua, de coração aberto. Sabe, o lugar central da igreja hoje, o lugar central não pode ser nem um púlpito, nem um palco, mas tem que ser a mesa, tem que ser a sala, tem que ser um lugar onde a gente senta junto para aprender, para tirar dúvidas, para orarmos uns pelos outros, para cuidarmos uns dos outros, para ensinarmos uns aos outros, para aprendermos mais de Deus, para perguntar, para acertar, para errar. Igreja é lugar de discipulado. Nessa igreja as pessoas aprendiam, havia ensino, as pessoas se interessavam em saber por que elas estavam ali, por que elas eram cristãs e não mais serviam ao judaísmo. Por que elas eram cristãs e não eram mais seguidoras das religiões de mistérios? Se você perguntasse a qualquer uma delas, elas sabiam. Mas o texto vai dizer também que nessa igreja tinha serviço. Versículo 45, o que elas faziam? Elas vendiam suas propriedades, seus bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Na igreja as pessoas querem servir. Elas estão dispostas a servir. E antes que você diga, pastor, a gente tem que vender tudo que a gente tem, o texto não diz que eles vendiam tudo o que tinham. O texto diz que vendiam as suas propriedades. Não era um bando de hippie que se convertia, vendia tudo e ia para o templo. Vem, vamos embora aqui esperar. Não. O texto não diz isso.
que o texto vai dizer, até porque essa era a época pós a celebração do Pentecostes, a turma, judeus de todo mundo estavam vindo para celebrar o Pentecostes, e alguns deles, quando chegavam, não tinham mais recursos, não tinha mais comida, a sandália já tinha gasto, estava ali, não tinha mais o que fazer. Sabe o que a igreja fazia? Quem tinha 2, 3, 4 casas, só precisava de uma para morar. Ele vendia para dar para quem não tinha. Tinha 5, 6, 8 mudas de roupa. Ele doava para quem não tinha nenhuma. Eles ajudavam a quem estava cansado. Eles cuidavam daqueles que estavam doentes. Porque a igreja, sabe o que se faz na igreja? Na igreja se serve. Igreja segue o exemplo de Jesus em Mateus 20, 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, palavra de Jesus, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir e para dar. E por que você acha que você é a igreja só recebendo? E aí eu não vou entrar muito nesse aspecto. Semana passada eu preguei sobre isso, depois você veja a mensagem lá. No domingo passado eu falei exatamente sobre isso, sobre vencer o egoísmo. Mas guarde uma coisa, na igreja, quem não vive para servir, não serve para viver. Na igreja, quem não vive para servir, não serve para viver. Mas nessa igreja também tinha comunhão. O texto diz que eles se dedicavam à comunhão. O que eles faziam? Os que criam, versículo 44, se mantinham unidos e tinham tudo em comum. É mais do que um sentimento, é uma ação, é uma atitude. E pasme, eu quero chamar a sua atenção, no Novo Testamento, há mais orientações que se referem à nossa comunhão uns com os outros, do que aos nossos deveres com os não cristãos, ou até mesmo ao nosso relacionamento com Deus, sabia disso? São os mandamentos recíprocos, que nós precisamos fazer uns aos outros, uns com os outros. Sabe por quê? Na igreja, o seu relacionamento com Deus é medido pelo seu relacionamento com os outros do que qualquer outra coisa. É isso que Jesus diz, é isso que o próprio Deus diz. 1 de João capítulo 3, versículo 23. Este é o meu mandamento. Olha o mandamento. Qual é o mandamento? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Na verdade, ele repete as palavras de Jesus. Quando alguém chega para Jesus e pergunta, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o maior? O que resume todos os mandamentos? O que Jesus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a força, alma, entendimento. E aí ele não para, ele diz mais a outro, que é semelhante a esse. Ame ao seu próximo como você mesmo. Isso é ser igreja. Na igreja precisa haver comunhão. Não adianta você adorar a Deus, se relacionar com Deus, servir a Deus, viver para Deus, cantar para Deus, se você não consegue enxergar quem está do seu lado. Se você não consegue, quando chega nesse templo, olhar para quem está à sua direita, à sua esquerda, ou para quem está atrás e dizer boa noite, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu não te conheço. Você é novo aqui? Isso é comunhão, são coisas simples. Comunhão é pelo menos saber quem é que está do seu lado. Se você chegou depois, você cumprimenta quem chegou antes. Se você chegou antes e já tem gente lá, cumprimenta quem chegou antes de você. Se você foi o primeiro, você fica esperando. Se quem chegar não cumprimentar você, vai lá e cumprimenta. Oi, muito prazer. Isso é comunhão. É tomar iniciativa. Você diz que é da igreja, aí canta, somos corpo, nós somos uma família. Quem é fulano? Não sei, nunca vi. E Beltrano, de que igreja que ele é? Sei não, deve ser da minha. Acho que não, nunca vi. Tenta fazer um exercício simples. Dá uma olhada à sua volta aí, pode olhar onde você está. Das pessoas que estão à sua volta, será que você conseguiria me dizer o nome de 15 pessoas? O nome? Sem cola. Você conseguiria? 15 pessoas. Tem gente que está contando, 1, 15, 8, 8,5, é o seu apelido. Agora, há quanto tempo? Volta comigo. Há quanto tempo você está nessa comunidade? 6 meses, 1 ano, 10 anos? Óbvio, não dá para conhecer os 400 e poucos membros da igreja. Mas não conhecer nem 15. Estando aqui pelo menos todos os domingos, alguma coisa está errada.
alguma coisa está muito errada com você. Ah, as pessoas aqui não falam umas com as outras. Vamos lá, vamos começar por você? Já que as pessoas não falam umas com as outras, quantas pessoas você fala todo domingo? Quantas pessoas você procura saber o nome? Quantas pessoas novas você conhece a cada semana? Nessa igreja o texto diz que eles se dedicavam à comunhão. Tem gente que tem uma memória mais privilegiada, consegue guardar nome. Tudo bem que você não consiga guardar o nome, mas se você encontrar na fila do banco, com todo mundo que está aqui essa noite, você vai saber que era a mesma igreja que você, não? Alguns não, né? Se eu pedir a algum de vocês para levantar e dizer, eu vou escolher, diga o nome de fulano. Diga o nome daquela pessoa. Alguém quer se arriscar, não? Pastor Marcelo, eu vou escolher de quem você vai dizer o nome. Alguém quer se arriscar? Você levanta e eu escolho de quem você tem que dizer o nome. Esse é um exercício para nós. E às vezes eu nem dizer o nome, porque aí seria demais. Mas pelo menos dizer, olha, se é membro da igreja ou não. Alguém quer se arriscar? Isso é um desafio até para mim. Sabe por quê? Eu tenho feito esse exercício de tentar conhecer as pessoas, de tentar procurar pessoas que eu nem sei quem são. Eu não consigo guardar o nome de todo mundo. Não consigo. Mas eu quero saber, no mínimo, se é da mesma comunidade que eu sou. Eu sempre pergunto se é a primeira vez. E acontece. É a sua primeira vez aqui? Não, tem 6 meses. Aí eu fico com vergonha e digo, Senhor, misericórdia. Nós temos o hábito, geralmente, não estou dizendo que isso é errado, de sentar nos mesmos lugares, sempre perto das mesmas pessoas. Isso não é errado, desde que você não se restringe a passar o resto da vida conversando só com as mesmas pessoas e dizer que isso é igreja. Não é. Você tem o direito de ter amigos mais próximos, pessoas com as quais você se identifica e fala mais. Jesus fazia isso, não é pecado não, irmão. Tem gente que às vezes diz, pastor, tem mais comunhão com fulano do que Beltrano. Claro que eu tenho. Não é porque eu tenho preferência, porque tem gente que eu convivo mais, gente que eu me relaciono mais, gente que eu tenho mais afinidade. Não é porque eu gosto mais ou porque eu gosto menos. Jesus fazia isso, o que eu não posso fazer? Jesus passava mais tempo com Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque na hora, mas na hora da transfiguração era só Pedro, Tiago e João. Na hora da transfiguração, que era o poder de Deus, era Pedro, Tiago e João. Mas na hora do Getsêmani e de sua gota de sangue, quem foi que ele chamou? Pedro, Tiago e João. É comunhão. Você tem o direito de ter gente mais próxima. Agora, Jesus não ficava só com Pedro, Tiago e João. Jesus não ficava só com os 12. Mas Jesus tinha tempo para passar com os 70. Jesus tinha tempo, inclusive, para as multidões. Ele não conseguia conhecer todo mundo, mas ele queria se relacionar com elas. Ele queria, e o texto diz, eu acho maravilhoso, alguns textos evangélicos que dizia que Jesus, olhando para as multidões, sentia a compaixão delas. Isso é comunhão. Ele não podia curar todo mundo. Ele não tinha como, e como ser humano, resolver o problema de todo mundo, até porque ele não veio para fazer isso. Ele não tinha como atender individualmente todas as pessoas, não tinha. Mas sabe o que ele fazia, vez por outra? Ele parava e olhava para aquela gente com quem ele se relacionava e chorava por elas. Se relacionava com elas. Se interessava pela dor delas. Os evangelhos dizem que ele tinha compaixão. E de alguns que ele era mais próximo, que tomava café da tarde, comia bolo de fubá e se relacionava. Quando essas pessoas morriam, ele ia ao velório. Ele estava lá junto. E ele até chorava. Se Jesus procurava fazer isso, por que eu e você queremos ser igreja? Vivendo sempre com as mesmas pessoas, no mesmo grupinho, e achando que isso é ser igreja. Quero desafiar você, a partir de hoje, em nome de Jesus, não chegar nesse lugar, sem conhecer 2 ou 3 pessoas novas toda semana. Pelo menos procurar dizer, qual é o seu nome? Você vai se surpreender com gente que está aqui talvez ao mesmo tempo, ou até mais tempo que você, e você não sabia. Você vai se surpreender com tanta gente que tem história bonita, gente que pode te abençoar,
gente que pode abençoar a sua vida, gente que você pode abençoar a vida dela, gente que pode fazer diferença na sua história, que talvez vai ter coisas em comuns com você, e que talvez você nunca, pessoas com quem você nunca se interessou em falar. Essa igreja é ter comunhão, e comunhão exige intencionalidade. Intencionalidade. Mas para terminar, Lucas diz e responde a terceira e última pergunta. Primeiro ele responde quem? Quem eram os que criam? Segundo ele pergunta, o que eles faziam? Tudo isso que eu disse para vocês e um pouco mais. Mas aí Lucas responde terminando uma terceira e quarta pergunta, duas perguntas juntas. Ele diz, mas quando e onde a igreja se reúne? É interessante, né, que tem gente achando que é só domingo na missa, ou só no culto, ou só na Páscoa, ou só no Natal. Mas o texto diz que na igreja de Jesus, versículo 46, todos os dias. Então, quando que a igreja se reúne? Quando? Todos os dias. Agora vamos ver onde. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não tinha templo, né? Não era a igreja, eles estão começando, é um movimento. O templo é o templo dos judeus, é o templo de Jerusalém. Mas eles ficavam ali no estacionamento, que era o grande ajuntamento. Então, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, mas também partiam pão aonde? Em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aí alguém me pergunta, pastor, isso é modismo, negócio de célula, de pequeno grupo? Isso é G12, G15, ginseng, G sei lá o que, G14. Não, isso é igreja. Isso é igreja. Está na Bíblia. O texto diz que os cristãos, eles se reuniam e procuravam se reunir, e a expressão todos os dias, é lógico que não dava para estar todo dia ali, mas eles procuravam tantas quantas vezes pudessem se reunir. Quando era no grande ajuntamento, estava lá no grande ajuntamento no pátio do templo. Mas não dava para juntar 400, no caso deles, mais de 3.000, porque só a primeira celebração teve 3.000 batismos. Não dava para juntar 3.000, e onde é que ia caber 3.000? Mas dava para juntar 5, dava para juntar 8, dava para juntar 9. Então, de vez em quando, eles se encontravam durante a semana, e é interessante para quê? Para partir o pão, para compartilhar. E é muito interessante isso. Deixa eu chamar a sua atenção para esse texto, eu estou terminando. Que o texto diz assim, ó, eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Parece que o Lucas está querendo insistir que eles comiam muito, né? De duas vezes, ó. Os caras partiam pão e ainda faziam refeição, que era um pãozinho que tinha antes, depois vinha a janta. Não. Sabe o que ele está dizendo? Que nas casas, era igreja, acontecia o que acontecia no templo. A expressão partir o pão está falando da ceia do Senhor. Eles lembravam a razão de ser igreja. Eles tinham um momento, e àquela altura não havia essa estrutura, essa comunidade, que a gente consegue preparar a ceia, não. Não tinha essa estrutura de diáconos ainda, gente que serve, não. Mas eles queriam ser igreja ali nas casas também. E ali, não há dúvida, eles oravam juntos, eles cuidavam uns dos outros, eles liam a palavra, eles choravam com os que choram, se alegravam com os que se alegram. E aí, como ninguém é de ferro, no final tinha um lanchinho. É por isso que o PG, ou a célula, é a igreja. Ali tem ensino, ali tem comunhão, ali tem confissão de pecados, ali tem cura, ali tem milagre, ali tem restauração, ali tem edificação, ali tem a manifestação do poder de Deus. E como disse o Cadu, ali é a igreja, porque onde estão 2 ou 3 reunidos, Jesus está ali. E aonde Jesus está, a glória dele se manifesta. Jesus não se manifesta só no templo. Queridos, eu quero dizer para você em nome de Jesus, a mão de Deus está aqui, você crê nisso, amém? Mas a mão de Deus está lá na sala da tua casa também. Ela pode estar lá quando você se reunir e abrir a porta da sua casa para ver adoração, ensino, oração, confissão. Quando você se dispuser a sair da sua casa para ir na casa de alguém, para compartilhar, para chorar junto, para ensinar, para ouvir, para fazer diferença. Isso vai ser igreja. Por isso eu quero desafiar você a ser igreja não só domingo, mas a ser igreja nos dias da semana. A não ficar esperando 7 dias
para sentir a presença de Jesus, esperando 6, 7 dias para ter uma outra palavra de Deus, esperando 6 ou 7 dias para quem sabe lutar pelo seu milagre, esperar 6 ou 7 dias para alguém orar por você, esperar 6 ou 7 dias para ter um pouco de alento no seu coração, esperar 6 ou 7 dias para se lembrar das promessas de Deus. Não! Ser igreja é viver isso no templo. Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nós temos cerca de 30 grupos pequenos, que têm adultos, idosos, crianças, adolescentes, jovens, que se reúnem para ser igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você, se não tiver um perto da sua casa, e alguém outro dia disse isso, pastor, mas não tem um perto da minha casa, não tem nenhum perto da minha casa, isso é um sinal de Deus, abre a sua. Nós vamos mandar um líder para lá. Eu duvido que não vai ter gente querendo ir para lá. Chama os seus vizinhos para ir para lá, isso é igreja. Não é para você receber, querido, é para você dar. Eu não vou ao PG porque lá não tem nenhum perto da minha casa. Abre a sua. Ah, eu não sei liderar, Deus vai levantar um líder. Ser igreja é ser igreja todos os dias. Eu creio mesmo numa coisa muito forte no meu coração, que está no versículo 46 e 47. A igreja de Jesus, principalmente no século 21, vivendo numa cidade cosmopolita como São Paulo, e no nosso caso, moradores da zona leste de São Paulo, que trabalhamos, muitos de nós na zona oeste, no centro, que leva 1, 2 horas às vezes para chegar em casa, pega trânsito, metrô lotado. Muitos de nós que trabalhamos às vezes 10, 12 horas, no comércio, em restaurante, que tem uma dinâmica, tem gente aqui que domingo, né, igual o Wanderson que está aqui, é uma raridade ele conseguir estar no domingo, porque ele é garçom, então a escala dele é difícil. Agora imagina se fosse só domingo. Tem gente que trabalha para o plantão, só tem uma folga por mês no domingo. Tem gente que trabalha de domingo a domingo. Tem gente que domingo de manhã não pode, tem gente que domingo de noite não pode. Agora imagina se a pessoa só pudesse ser igreja na hora que a igreja oferece culto. Para quem vive numa realidade como a nossa, eu não tenho a menor dúvida, e a igreja de Atos mostra isso para nós, eles estão no 1º século, que a igreja não conseguirá outro meio de ser igreja, a menos que ela fracione o seu grupo, o seu rebanho, em grupos pequenos, reprodutores de relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. A igreja de Jesus não vai conseguir cumprir a sua missão, se nós não nos dispusermos a ser igreja fora dessas 4 paredes. E eu não estou falando só sozinho não, no seu testemunho não, mas estou dizendo em comunidade, em grupo. Quantos aqui fazem parte de um grupo pequeno? Levanta a mão, por favor. Olha quanta gente, graças a Deus. Mas olha quanta gente está perdendo a oportunidade. Ah, pastor, não achei um grupo que eu me adequo. Tem outras 29 possibilidades para você tentar. Tem outras 29 possibilidades para você tentar. Ah, não tem um no dia e no horário que eu possa. Vamos tentar abrir, quem sabe, com o seu dia, seu horário, a sua casa, a sua família. Começa você e sua família, 2 vizinhos, o cachorro, o gato, a gente vai. Agora, sabe o que é mais maravilhoso? Lê comigo o versículo 47, aí eu termino. Lê o versículo 47, qual era o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Verso de número 47 do texto que nós lemos. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Qual é a última frase? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou numa outra tradução, a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que haveria de salvar. Sabe, quando a igreja entende o que é ser igreja, o resultado são vidas transformadas por Deus e acrescentadas à igreja. A igreja cresce. Não tem como não crescer. Quando a igreja resolve ser igreja, simples assim, não tem como a igreja não crescer. Aí tem gente que diz, por que a igreja não cresce? Porque a igreja não está sendo igreja. Por que a gente não batiza mais gente? Porque você como igreja talvez não esteja sendo igreja. Por que às vezes tem gente que sai da igreja? Porque talvez nós não estamos sendo igreja, do jeito que deveríamos ser. Alguém às vezes, nós somos criados numa geração, eu particularmente fui criado numa geração,
onde a culpa da igreja crescer ou não era do pastor. E não é porque eu sou pastor não. Sabe de quem é a culpa de uma igreja crescer ou não? Da igreja. É da igreja. Porque por pior que o pastor seja, se a igreja for igreja, o pastor não aguenta, ele vai embora. Ou a igreja o manda embora. Porque quando a igreja é igreja, pastor ruim não fica nela não. Não fica. Quando a igreja é igreja, não tem pastor que consiga estragar a igreja. Estou dizendo meia dúzia, quando a igreja é igreja, quando a igreja quer ter comunhão, adoração, evangelização, ensino, a responsabilidade de uma igreja ser sadia ou doente é da igreja. A responsabilidade de uma igreja crescer ou ficar estagnada é da igreja. A responsabilidade de uma igreja fazer diferença ou não fazer diferença nenhuma no bairro onde ele está é da igreja. Porque é igual num rebanho, é por isso que Jesus usa essa figura do pastor e o seu rebanho. No rebanho, o que faz o rebanho crescer é o pastor, não? É o pastor que gera a ovelha? É ou não? Quem é que faz ovelha nascer? Ovelha. O pastor tem que cuidar do rebanho. Contra os lobos, as pragas, as pestes, defender, orientar e dar direção. Mas do rebanho, é ovelha que gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. Na igreja de Jesus, é cristão que gera cristão. É discípulo que gera discípulo. É crente que gera crente. Cristãos se multiplicam através do contágio, recebendo a vida que recebem de Cristo com outras pessoas. Quando a igreja é igreja, simples assim, discípulo gera discípulo, ovelha gera ovelha, milagre gera milagre, bênção gera bênção, gente curada gera gente curada, gente que recebeu esperança gera gente que vai ter esperança, gente que recebeu conforto e foi confortada, produz gente confortada e consolada pelo Senhor. É simples assim. Eu não tenho a menor dúvida de que essa é a vontade de Deus para esta igreja. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o projeto de Deus para a nossa igreja. Mas por mais projetos, planos, estratégias, e esse é o nosso papel como pastores e líderes, se você não quiser ser igreja, nada vai mudar. A questão é, qual é o seu querer? Qual é a sua vontade? Eu não sei qual é a sua vontade, mas eu não tenho a menor dúvida de que essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, enquanto nós somos igreja. E se a gente for igreja, simples assim, nós não vamos ter 11 pessoas para batizar como no sábado, ou 17 como no mês de julho, e graças a Deus está mudando, isso mudou. Havia anos que a gente passava aqui e batizava 5 pessoas. Nós vamos batizar 11 pessoas semana que vem, já temos 17 para o mês de julho, mas se você se dispor a ser igreja, todo mês a gente vai ter gente aqui confessando Jesus, porque a cada dia o Senhor vai acrescentar aqueles que hão de ser salvos por Jesus, através da igreja, que somos eu e você. Eu não sei qual é a sua vontade, mas eu sei que essa é a vontade de Deus.